Então, muito bom dia a todos e a todos. Bem-vindos a Santa Combadão. Para nós é um enorme orgulho podermos acolher este simpósio sobre o Fernando Oliveira, dar-vos a todos as boas-vindas. Com certeza que será uma tarde, um dia produtivo e sairemos todos daqui certamente muito mais conscientes daquilo que é o Fernando Oliveira e da sua contribuição nas mais variadas áreas do conhecimento e da ciência no mundo. Começo naturalmente por cumprimentar o professor José Eduardo Franco. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado também por nos ter lançado este desafio de, em conjunto, trabalharmos o Fernando Oliveira, que, como fez questão de dizer, oficialmente nasceu em Santa Combadão. E, portanto, para nós é sem dúvida nenhuma mais um motivo de orgulho podermos convosco partilhar a sabedoria do Fernando Oliveira. Dizer-vos que, por incompatibilidade de agendas, o Sr. Presidente não pôde estar presente, mas manda-vos também, naturalmente, o seu cumprimento e agradece, naturalmente, a vossa presença aqui hoje. Sem mais demoras, porque não é a mim que querem ouvir, certamente, daria então a palavra ao caríssimo professor José Eduardo Franco. Agostinho Marques, agradecendo na sua pessoa à Câmara de Santa Combadão o acolhimento deste simpósio e de um conjunto de iniciativas que a Câmara vai abraçar para levar em frente um esforço de divulgação do conhecimento de Fernando Oliveira. Sou da senhora reitora da Universidade Internacional de Roma, agradecendo a sua presença aqui entre nós. Sou dos estudiosos de Fernando Oliveira, investigadores e professores aqui presente e que fazem parte da equipa da obra completa de Fernando Oliveira, que estamos em processo de finalização da sua preparação e publicação, e todas e todos aqueles que quiseram estar presentes neste simpósio para, durante este dia, revisitarmos aquilo que foi a vida, a obra e o significado do legado científico, cultural, linguístico de Fernando Oliveira. Como sabemos, Fernando Oliveira é uma daquelas figuras da cultura portuguesa, entre outras, que tem estado ocultada e que é pouco conhecida. Como sabemos, isto faz parte um pouco do drama da nossa história cultural, é que nós, na superfície da nossa memória histórica mais mediatizada, conhecemos 4 ou 5 figuras relevantes que marcaram aquilo que foi a construção da nossa cultura enquanto país. Mas noutra camada submersa, existe um conjunto de figuras relevantes que foram absolutamente extraordinárias, mas por diferentes razões, diferentes vicissitudes, ficaram esquecidas, submersas na nossa memória histórica. E são conhecidas apenas de um pequeno grupo de especialistas que se dedicam ao seu conhecimento. E uma dessas figuras é, sem dúvida, Fernando Oliveira, que é uma das figuras maiores do nosso renascimento, do nosso humanismo renascentista, um dos mais pioneiros, mais originais e mais extraordinários também enquanto pessoa, enquanto vida, não só enquanto obra, mas enquanto vida, que ficou durante séculos submersa e esquecida. Eu recordo que só nos anos 20 do século XIX houve um grupo de exilados intelectuais e idades portugueses em França que começou a se interessar por ele e a começar a publicar os primeiros capítulos da história de Portugal que estavam na Biblioteca Nacional de Paris. Mas, entretanto, numa revista que eles iniciaram, mas como muitas vezes acontece na nossa cultura portuguesa, há muita coisa que começa, mas depois é interrompida. Assim como muitos projetos académicos também, sabemos sempre quando começam e nunca sabemos quando é que acabam. E depois, no final do século XIX, Henrique Lopes de Mendonça, houve também outros intelectuais que fizeram pequenas abordagens em torno de Fernando Oliveira, mas no final do século XIX, Henrique Lopes de Mendonça fez então uma memória biográfica para a Academia das Ciências, onde realmente fez uma sistematização, uma primeira grande sistematização
daquilo que foi a vida e obra de Fernando Oliveira, onde ele disse realmente que Fernando Oliveira foi um livre pensador à frente do seu tempo e que daria um grande romance de aventuras à sua obra, à sua vida e obra. Hoje em dia podemos dizer que daria uma grande aventura, um grande romance de Hollywood, digno dos Piratas dos Caraíbas. Ou talvez até mais interessante e mais estimulante. Entretanto, depois dessa memória, nos anos 20, durante o século XX, houve umas abordagens a Fernando Oliveira, algumas edições que tiveram pouca divulgação, e depois, a partir dos anos 70, Luís de Albuquerque então interessou-se muito por Fernando Oliveira, e tentou desenvolver um projeto de uma publicação sistemática, onde ele também, entre outros, também disse que Fernando Oliveira era um gênio original e insubmisso. E, portanto, teve uma vida muito interessante, e talvez por ser alguém que era crítico do poder e portanto, dizia o que pensava, talvez acabou por não cair nas graças daqueles que podiam garantir a projeção da sua memória histórica. E depois, outra figura importante que valorizou muito Fernando Oliveira e que foi um grande promotor, e que fazemos aqui uma homenagem, que também incorporou este projeto, foi o professor Francisco Contente Domingues, que é estudioso da história náutica, que dedicou uma tese e que foi também um grande promotor da sua memória. E então, nos anos 80 e 90, começou a haver um novo interesse de recuperação de alguns estudos sobre Fernando Oliveira, especialmente na área da história náutica, onde a nível internacional há estudiosos que realmente valorizam e conhecem bem o seu legado. Entretanto, na viragem do século XX para o século XXI, então iniciámos este processo de reunião do conjunto de especialistas para tentar levar em frente a publicação da sua obra completa, projeto desejado por aqueles estudiosos que conheciam bem o significado e o valor desta figura. E esses investigadores e especialistas que, entretanto, foram organizando e reunindo em torno deste projeto, e a partir de 2016, graças ao apoio da Fundação Carlos de Gulbenkian, começámos esse exercício de reunião dos escritos de revisitação e de organização da sua obra em 8 volumes, sendo que já estão 6 publicados e os últimos 2 estão em processo de ultimação. O 8º volume, que é sobre os autos, as cartas e também uma biografia feita pelo Dr. Rui Loureiro, aqui presente, já está nas ultimérrimas provas, mas estamos à espera de concluir aquela obra que é o bico de obra, que é a arte náutica, ou a arte de navegação, e que está numa fase de revisão finalíssima, mas, como sabemos, é daquelas obras magnas deste autor, como outras, também de outros autores que ficaram por publicar. Lembro também, uma delas, falando do autor do século XX, foi o padre António Vieira, que tinha a Chave dos Profetas também sempre à espera de publicação, porque também uma obra escrita em latim e que muitos desejaram publicar, e só no século XXI se conseguiu publicar. A mesma coisa em relação ao Fernando Oliveira, temos a arte náutica, que muitos tentaram publicar, e agora, felizmente, está na fase finalíssima e de revisão. E nesta fase de ultimação de obra, e graças também à disponibilidade de Santa Combadão de associar-se a este esforço agora de ampliação do conhecimento da obra e da vida desta figura, que está a ser levado a cabo com um esforço extraordinário deste grupo, que são os melhores especialistas que conhecem as várias dimensões e as várias áreas de especialidade que implica a publicação desta obra, que conseguimos então reunirmos aqui em simpósio durante este dia para apresentarmos, debatermos, discutirmos aquilo que são, o que sabemos, o que melhor sabemos sobre
Fernando Oliveira, a partir da investigação desenvolvida para preparar a edição da sua obra completa. E, portanto, temos aqui hoje essas e esses especialistas, a quem agradecemos muito a vossa disponibilidade e presença, e vamos fazer isto em forma de seminário, onde vamos apresentar aquilo que são os resultados e discutirmos em conjunto e partilharmos também com aqueles que, a partir de agora, vão passar a conhecer melhor esta figura. Sabendo que deste simpósio vai surgir dois tipos de documentação. Uma documentação multimédia, isto vai ficar tudo gravado e disponibilizado num canal do YouTube para partilhar com um público mais alargado. Quer dizer que vamos ter este público hoje aqui, mas também um público póstumo, e esse público é inumerável, incontável, porque vai-se sempre ampliando e vai aumentando o interesse, consoante o interesse que Fernando Oliveira vai suscitar, e nós sabemos que ele cada vez vai, e está cada vez mais a suscitar um interesse maior, porque quando descobrimos a relevância desta figura e do seu legado, percebemos que temos uma das figuras maiores da nossa história cultural e científica e que merece ser cada vez mais conhecido. Mas também a Câmara de Santa Combadão convida aqueles que hoje vão apresentar as suas comunicações e conferências para preparar aquilo que disserem num texto final, para depois fazermos um livro de estudos sobre Fernando Oliveira. Então vamos ter um documento multimédia, resultante das apresentações e discussões que hoje vamos ter aqui neste dia, e também depois vamos ter um livro escrito, um livro, naturalmente, este foi um pleonasmo, um livro é sempre escrito, um livro para também ficar para memória futura, para quem quiser aprofundar melhor o conhecimento de Fernando Oliveira. E, portanto, são estas razões que hoje nos motivam a estar aqui presentes, e quero então agradecer vivamente à Câmara e aos convidados para darem a matéria-prima, produzirem a matéria-prima deste simpósio, para estar aqui presente e fazer este dia de partilha científica aqui em Santa Combadão, terra de nascimento de Fernando Oliveira. Muito obrigado.